Salve galera, como vão vocês? Tudo bem? Aqui nós estamos voltando mais uma vez. Professor Paulo Sérgio, o Bonito, História no sétimo ano. Vamos continuar falando da formação dos Estados Nacionais modernos. Na última aula de História que nós tivemos, nós falamos alguma coisa, mas como já tem um tempinho, nós vamos dar uma retornada aí e vamos revisar algumas coisas, ok? Prestem bastante atenção. Eu vou fazer isso aqui. Olha só. Nós temos então formação dos Estados Nacionais modernos. Quais são as características? Na verdade, vamos relembrar. O que é Estado? Lá um tempinho, quando a gente ainda se encontrava pessoalmente na sala, nós falamos sobre isso. Quando a palavra Estado é grafado com essa inicial maiúscula, ou seja, escrita com essa inicial maiúscula, ela nos dá, faltou um S ali, perdão. Ela nos dá a ideia de uma organização política. Quando nós falamos de Estado com letra minúscula, como é que você está? Aquilo ali, o ventilador está sobre a mesa. O livro está no chão. Mas quando nós falamos de Estado com letra maiúscula, dá um sentido de um país organizado, dirigido por uma autoridade. E esse Estado é nacional porque é justamente essa questão de nação, de país, e é moderno porque ele foi concebido, ele nasceu na Era Moderna. Lembra que nós temos aquela divisão lá, na Idade Antiga, Idade Média ou Medieval, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Ele nasceu então nessa Idade Moderna, na Era Moderna. E quais são as características desse Estado moderno? Primeiro é a centralização do poder nas mãos dos reis. Os reis tinham poder absoluto de mandar e de desmandar. Ninguém poderia questionar os reis. O que o rei dissesse era lei. Ele não precisava de nenhuma lei, de nenhuma constituição. Ele é que mandava na bagaça todinha. E aí, nesse contexto, também nós temos a ascensão da burguesia. Lembra que nós falamos, aos nossos amiguinhos aqui, a burguesia inicialmente era a galera que morava na cidade. Lembrando que na Idade Média a galera morava no campo. Agora, durante a Idade Moderna, a galera mora na cidade. Então, burgueses, inicialmente, os que moram na cidade. Mais um pouquinho para frente, os burgueses vão ser aqueles que fazem negócios, que são os comerciantes. Percebam na imagem aqui que nós temos o cara aqui com a mulher dele contando o que aqui? Dinheiro. Dinheiro é uma coisa que estava em voga, estava ali na Idade Moderna, no Estado Nacional Moderno. Porque na Idade Média, lembra que tudo era de subsistência. Eles plantavam para consumir. E o excedente foi virando mercadoria até estar nas mãos dos burgueses. Belezinha. Outras características dos Estados Nacionais modernos, comuns a praticamente todos eles. Eles precisavam cobrar impostos. Para que eles precisavam cobrar esses impostos? Para cobrir as despesas, dessa nova organização social. Porque lá na Idade Média, no feudo, eles não precisavam de dinheiro, embora cobrassem imposto de forma de alimentos, em forma de trabalho, mas agora no Estado Nacional Moderno eles precisam de dinheiro, então eles cobram impostos para manter essa nova organização social. Eles também formam um exército nacional, e a gente vai aqui sempre fazer essa comparação com a Idade Moderna, com a Idade Média. Por que eles formam um exército nacional? Tudo é nacional e tudo é moderno. Porque durante a Idade Média, cada feudo tinha o seu exército e no tempo de guerra eles assim se juntavam e mandavam para o seu exército compor um exército maior.
Mas agora, o Estado Nacional moderno, o rei, o monarca, ele tinha essa necessidade de formar um exército nacional para que defendesse a nação inteira e não pequenos exércitos mal formados para defender um feudo. Também eles estabeleciam essa justiça real com alcance nacional, acima das justiças dos senhores feudais. O senhor feudal que mandava e comandava o seu feudo ali, agora já tem uma justiça real, uma justiça em que o rei é que ordena tudo, o rei é que coordena tudo e é acima do poder do senhor feudal. Há também essa unificação administrativa, né, com uma burocracia capaz de administrar as leis do Estado. Também uma unificação de pesos e medidas, lembrando que eu falei para vocês, né? Por exemplo, em tal feudo você compra 1 quilo de feijão, mas esse quilo de feijão, na verdade, ele tem 700 gramas. Em um outro feudo já é 900 gramas. Cada um fazia o seu peso e a sua medida conforme queriam. Agora, no Estado Nacional Moderno, é uma coisa só. Também a cunhagem de uma moeda real, ou seja, a fabricação de uma moeda real. Uma moeda para o país inteiro. Isso também vai dar, tudo isso aí vai dar um sentimento de pertencer a um local. Por exemplo, se você chega hoje no Brasil, uma pessoa de fora chega no Brasil, qual é a moeda do Brasil inteiro? É o real. Né? Então, você, quando chegar, essa moeda é do Brasil. Se você vai para os Estados Unidos, é o dólar. O dólar é uma moeda americana. Em outros países, mas você tem essas questões aí de pertencimento. Eu pertenço a um Estado nacional. Tranquilo? Mas para fazer esse Estado funcionar, não era assim da noite para o dia. Eles vinham de uma estrutura feudal, de uma estrutura servil, de uma estrutura em que quem comandava era o feudo. Então, algumas pessoas aí muito inteligentes, muito espertas, eles afirmavam, ou não, né, que o poder deveria estar realmente nas mãos dos reis. E como é que eles falavam isso? Nós temos alguns exemplos aqui, nós vimos na última aula, que são chamados de teóricos do absolutismo, os caras que elaboraram uma teoria sobre o absolutismo. Na Itália nós temos esse carinha aí, ó, bonitinho, lindo, com essa folhinha na cabeça, essa coroa de louros. Dante Alighieri, de 1265 a 1321, na Itália. Ele dizia que o monarca, ou seja, o rei, ele deveria governar sem a interferência da igreja. A igreja católica, que era muito forte durante a Idade Média, não poderia interferir no governo do rei. Temos um outro carinha aqui, ó, Jean Baudin, na França, de 1530 a 1596. Ele dizia que o rei deveria ser respeitado pelos súditos, assim como o filho respeita o pai. E aí nós precisamos pensar num momento de 1530 a 1596, quando o pai falava assim para o menino: Ô Antônio! E Antônio respondia: Sim, senhor meu pai. Antônio não podia de forma alguma questionar o pai, só obedecer. Se ele questionasse, ele poderia levar umas porradas por riba da cara, como dizia minha mãe. Então esse cara dizia que o rei ele deveria ser respeitado, assim como o filho respeita o pai. Nós temos um outro pensador aqui, da França, Jacques Bossuet, 1622 a 1704. Ele diz que o rei foi designado por Deus para governar e só deve dar conta de seus atos ao próprio Deus. Tipo assim, quem é que colocou o rei aí para governar? Foi o povo que votou? Não, foi Deus que deu poder ao rei para o rei governar. E o rei pode fazer o que ele quiser, de bom ou de ruim. E ele só vai dar conta disso para Deus. Ninguém tem nada a ver com a vida do rei. E nós temos na Inglaterra Thomas Hobbes. Ele dizia que o rei tinha o dever de proteger o homem. E proteger o homem de quê? Do próprio homem. Porque ele dizia que o homem era ruim. E o homem era o lobo do homem. O homem ia acabar com o homem. Então era dever do rei proteger esse homem. A população, as pessoas delas mesmas. E esse carinha aqui, Nicolau Maquiavel, o cara da maquiagem, é Maquiavel, na Itália. Ele dizia que o fim justifica os meios. Se tiver que escolher, o rei deve ser temido e não amado.
E aí nós trouxemos uma discussão em uma atividade na última aula. Perdão. Esse cara, ele pode trazer isso aqui pra gente. É melhor ser amado ou ser temido? Eu vou esperar. Aí eu sei que a gente já fez, mas eu vou esperar 5 minutos só para vocês me dizerem ali no WhatsApp. É melhor ser amado ou ser temido? E por quê? Ok? Até daqui a pouquinho.